Bom, e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a origem do desejo, isso mesmo, né? Uma coisa que a gente não comumente não para pra pensar muito, né? Você não para pra pensar, por que eu tenho vontade daquilo ali? Por que eu tenho vontade de ter tal coisa, de fazer tal coisa, né? Você não para muito pra pensar, mas por incrível que pareça, existe uma origem, existe uma explicação para isso daí. E o nome disso daí é o tal do desejo mimético, né? Essa tese, essa teoria foi desenvolvida por um cara chamado René Girard, é o nome desse cara. Provavelmente deve ser um francês, eu imagino que deve ser um francês. Girard, René, né? Só pode ser francês, né? Provável, não tem como ele ser romeno. Mas é isso mesmo. Então, foi desenvolvido esse estudo, que é um cara que é filósofo, estudou o comportamento humano, cara especialista nisso daí. Eu vou falar do meu jeito aqui, tá? E eu espero que a partir desse vídeo aqui você vá atrás de, sei lá, procurar mais informações sobre isso aqui. Até porque, o que eu quero aqui com esse vídeo aqui? Eu quero que no final a gente, pelo menos a gente pense um pouquinho, pô, a partir de agora, então eu vou usar isso daqui para quando eu precisar vender alguma coisa, vender algum produto e vender algum serviço, e é para isso. É para a gente usar isso aqui para vender, para ganhar dinheiro. Não tem outro objetivo esse assunto. Certo? Dito isso, tá, aí você deve estar me perguntando, pô, mas então por que da onde que você teve a ideia de criar esse vídeo aqui, né? Pois é, cara. Então, basicamente foi o seguinte. Eu, eu ontem, mais uma vez, eu estava caminhando com o meu cachorro na rua. Essa que é a história, né? Sempre essa história. Estava caminhando com o meu cachorro na rua e eu passei aqui perto, aqui tem um lava rápido ali, eu sempre lavo meu carro ali, e aí o homem ali começou a fazer espetinho, e eu falei assim, cara, vou comer um espetinho desse cara aqui, né? Pois bem, depois trouxe o cachorro no final do passeio aqui, deixei em casa e tal, e voltei lá pra comer o espetinho, né? Pois bem, aí eu sentei lá, tranquilo, eu gosto muito de espetinho, sempre me convidem pra comer espetinho, viu, gente? Sempre que vocês quiserem aí fazer alguma coisa pra mim, faça espetinho, espetinho não tem erro. E eu sentei lá e tal, conversa vai, conversa vem. E aí, eis que o cara, ele soltou assim, pô, cara, eu fico olhando aí, você aí todo dia, passa aqui, passa com o seu cachorro, não fala nada, não incomoda ninguém, cara. Eu acho que, eu imagino que você deve ter uma vida muito boa, né, cara? Porque tranquilo, não faz barulho, sempre na sua. E foi isso que ele disse, né? Ah, então eu vejo, pô, isso aí deve ser qualidade de vida, né? E então nós entramos nesse assunto, né? Sobre tal, sobre qualidade de vida e por aí vai. Porém, cara, isso me acendeu um grande alerta porque é o seguinte, o fato dele trazer esse assunto, dele observar que eu estou sempre caminhando com o meu cachorro e por aí vai, isso me fez lembrar que é, nos últimos tempos, assim, vou contar pra vocês assim, nos últimos tempos, quando eu tenho caminhado com o meu cachorro, eu tenho observado que tem aumentado o número de pessoas caminhando com o cachorro. E assim, pode se parecer coincidência, pode. Eu até acredito que seja muito mais coincidência, mas eu vou utilizar isso daí como uma forma de explicar o lance do tal do desejo mimético, tá? Então, pelo fato de eu ter essa minha rotina já, sei lá, 2, 3 anos, 4 anos passando nos mesmos lugares e com o meu cachorro ali, então eu creio que de certa forma esse aumento de pessoas utilizando o caminhar ali para entreter, para gastar a energia dos seus doguinhos, né? Eu creio que muito disso é pelo fato da pessoa acabar assistindo, eu passando ali, e isso chama atenção e fala, puta, eu deveria começar a fazer isso com o meu cachorro também. Posso estar sendo um tanto quanto arrogante? Não sei. Mas, cara, é coincidência. É coincidência, eu só estou usando isso daqui para ilustrar esse vídeo aqui. E o desejo mimético, ele é exatamente isso daí. O René Girard, né? Ele
ele explica exatamente esse ponto, que é o seguinte: a gente pensa, né? Nossa, o comum, a pessoa que está aí do seu lado aí, ou cara, as pessoas comuns que não pararam para estudar isso daí, para estudar a origem do desejo, entender por que desejam. Tem-se um consenso que o desejo nasce de uma forma natural. Tipo assim, né? Você pisca aqui, hoje eu acordei com a vontade de comprar tal coisa. Né? É assim, o comum acredita que é dessa forma que o desejo nasce, né? E o tal do René Girard, aqui já entrando pro vídeo, ele fala que não, que a origem do desejo, ele vem através da imitação. Exatamente, da imitação. Então, é por isso que se diz o desejo é mimético, sabe? Mímica, mimetismo, né? Por aí vai. É exatamente isso. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: você só deseja algo, né, um objeto ou fazer algo a partir do momento que você viu alguém fazendo ou alguém tendo esse objeto, né? Não tem como, essa é a origem do desejo, por meio de uma relação que antes, né, provavelmente você acreditava que era você e o objeto, né? Mas, né, de maneira linear, né, de uma forma linear, mas na verdade ele propõe que na verdade um triângulo, né? Essa relação é triangular, né? Que é uma relação entre o sujeito, que sou eu, o modelo, né? A pessoa com quem eu vi com tal objeto, e o objeto, né, em si. Então é uma relação triangular, não direta. E basicamente é isso daqui, né? É sobre exatamente isso. Por isso que eu acredito que tem aumentado, né? Eu utilizei esse exemplo de aumentar o fluxo de pessoas caminhando com seus cães nas ruas e essa relação sobre o desejo mimético, né? O fato das pessoas assistirem, passar ali, chama atenção e por aí vai. Tá, e repito, né? Por que nós estamos conversando sobre isso? Quando você pensa por esse aspecto, né, de você entender que o desejo ele surge através de você ter um modelo e existe um objeto ou ação, né? Há uma ação. Essa pessoa pulou de paraquedas, por exemplo, uma ação. Tal pessoa, fulano de tal, pulou de paraquedas e você vê assim, você fala, pô, cara, isso aí me despertou o desejo de pular de paraquedas. Ou então um artista tal apareceu com, sei lá, um carro lá específico e você falou, pô, eu queria ter esse carro aí que esse artista tem. Ou esse tênis, sei lá, algo que seja mais fácil de obter, né? Mais próximo. E aqui nesse ponto é muito interessante. Por quê? Porque existe uma diferença entre a mediação externa e a mediação interna. E o que seria isso? A mediação externa é o exemplo que eu te trouxe aqui do artista, né? Então você é onde o sujeito, que sou eu, está de certa forma afastado do modelo. Né, a mediação externa, a mediação, né, no caso, é uma relação entre sujeito e modelo, né? Então o modelo, o artista tal lá, tem o tênis tal, ele está afastado de mim. E aí ele me desenvolve esse desejo, né? O desejo de ter o que o artista tem é por meio dessa, vamos se dizer assim, de forma admiração, inspiração sobre a pessoa mais o objeto, né? Essa é a forma externa. E existe a forma interna, né, de mediação, que é por meio de uma onde, né, vamos falar assim, vamos dizer assim, onde o sujeito se encontra próximo do modelo. Então sei lá, o seu vizinho trocou de carro e aí você despertou o desejo de trocar de carro.
sei lá, o seu amigo comprou um tênis, um exemplo aqui, novamente o tênis, comprou um tênis novo e você desperta o desejo de ter aquele tênis. E aqui é interessante que existe um grande perigo. Por quê? Pelo fato de o modelo estar próximo do sujeito, existe um grande risco de ser construída uma competição, de certa forma que se vai desencadear em uma rivalidade. E aí aqui é onde são nutridos os piores pensamentos, os piores sentimentos, né? Então o cara que desenvolveu essa teoria, ele mostra que aqui é onde está o perigo, né? Onde mora o perigo. É quando o modelo está próximo do sujeito e ambos estão querendo o mesmo objeto. É onde que nasce o problema, né? É onde nasce a rivalidade. Ou seja, o modelo ele se torna ao mesmo tempo fonte de inspiração e ao mesmo tempo ele é o obstáculo que está ali te atrapalhando para ter o objeto, ou para conquistar o objeto, ou para fazer tal ação. Então é onde ele deixa de ser inspiração e se torna um competidor, um rival. E é muito da nossa natureza, que até inclusive o autor traz isso daqui, que é muito da nossa natureza, a tendência que temos, onde se nascem as rivalidades, é onde se nasce, de certa forma, a destruição, né? Porque esse é até o alerta que ele traz, que a partir do momento que o sujeito não consegue o objeto e ele entende que o modelo está sendo o obstáculo, né? O obstáculo que impede que ele consiga tal coisa, no inconsciente, né, lá no subconsciente, por aí vai, se desenvolve por natureza o sentimento de destruição. Então aquilo que você não consegue superar, nós tendemos a querer destruir, já que não conseguimos superar. Provavelmente vocês já devem ter passado por esse tipo de situação aí, né, com fulaninho de tal e por aí vai. Com certeza vocês já passaram por essa situação, né? Então, por exemplo, num grupo ali, um grupo de amigos, aí do nada surge uma certa, vamos dizer assim, uma certa rivalidade, né, de um fulaninho contra o outro, assim. E misteriosamente o grupo por si só se reúne para expurgar fulano de tal, né? Porque nasceu uma rivalidade, né? Existe uma tendência de longo prazo, né? Inclusive isso que o autor traz aqui também, com o tempo o grupo ele não aceita, né? É que nós estamos falando em grupo. O grupo ele não aceita que existam rivalidades, porque por conta de equilíbrio energético da coisa mesmo, né? Uma tendência onde está um grupo o grupo ali está se desenvolvendo para avançar, né, todos ao mesmo tempo, por aí vai. Isso lá desde o tempo das cavernas e por aí vai. Aí você vai pegando para trás lá na caverna, você tinha que fazer isso para fazer parte do grupo, porque se você não faz parte do grupo, você morre. Então essa o equilíbrio, né, o equilíbrio emocional do grupo é muito importante, né, para que o grupo prospere. Sendo assim, quando existe uma rivalidade, existe uma tendência no qual o grupo ele escolha um lado e elimine o outro lado, de certa forma, né? Tá, mas aí, cara, que conversa, que papo de maluco, que é que eu tô querendo dizer com tudo isso daqui, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a pergunta que deve ser feita, eu creio que seja isso, em forma de pergunta, e é algo que particularmente eu estou tentando responder há algum tempo, né? Que é o seguinte, né? Que como você faz para que você desperte o desejo
o desejo, a compra de algum produto, né, um produto ou um serviço, né, como é que você faz para despertar isso? Por meio de uma construção da identidade. Então, o fato... Voltamos, né? Como é que... Vamos tentar simplificar aqui. Eu usei o exemplo do cachorro ali. Como é que eu faço para eu caminhar com o meu produto e as pessoas verem e falar assim, eu gostaria de ter esse produto porque eu estou vendo com fulano de tal. Essa aqui é a pergunta que eu quero responder, e esse daqui é o conflito, talvez assim, e o desafio deste vídeo aqui, né? Por isso que eu queria trazer essa conversa para vocês, né? Por isso que eu acredito que entender como que você faz... o fato de você entender como é que funciona o despertar do desejo ajuda muito a como você faz para vender coisas. Como é que você faz? Entendendo a origem. Então, você precisa de ter o sujeito, né, o modelo e o objeto. Ou seja, para que você desperte o desejo para a compra de um produto ou um serviço, você deve ser o modelo a ser inspirado. Você precisa ser um modelo a ser inspirado. Então você toma o papel de modelo, você tem o objeto e os sujeitos olham para o modelo e desejam o objeto. Então você precisa de certa forma, se tornar modelo do seu próprio negócio, né? E isso é o que nós tentamos o tempo todo fazer aqui nesta bagaça, né? Neste canal, certo? Esse é o nosso grande desafio, né? Nos tornarmos modelos dos nossos objetos, né? A gente se tornar modelo. Por isso que quando você pega no marketing aí, tem muita gente... entendeu que precisa aí tomar a frente do marketing, aparecer, mostrar as caras, né? Trazer a tal da pessoalidade, trazer esse sentimento de... o sentimento de... Como é que eu posso falar assim? De quando você está acostumado com a pessoa, né? Essa ideia... Familiaridade. O sentimento de familiaridade, né? Muito dos marketings, né? O marketing, principalmente o digital, o marketing pessoal, vem hoje, né? Dessa forma de marketing moderno, vem muito desse princípio da familiaridade, né? Então, o fato de eu estar aqui todos os dias conversando com vocês, com o tempo eu vou me tornando familiar, e com o tempo vocês vão querendo consumir aquilo que eu, de certa forma, estou consumindo. Aquilo que eu consumo, aquela forma como eu vivo, vocês, pelo princípio da familiaridade, começam a fazer esse mimetismo. É isso, certo? Dito tudo isso daqui, eu acho que nós chegamos em algum lugar interessante e esse, inclusive, é um assunto que dá pra gente, cara, toda hora tá conversando sobre isso de milhares de formas e por aí vai, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado, declarado, generalista e tudo, e esse aqui é o canal que a gente faz exatamente isso, né? A gente vem, traz uma ideia, sai conversando. Talvez eu pensei no começo de ir para um lado, acabei indo para o outro, mas é sobre isso mesmo, né? É algo que eu estava pensando, estudando, então eu resolvi compartilhar com vocês, assim, em formato de vídeo, porque sendo assim fica um documento aqui gravado e você pode assistir e, de certa forma, a partir dele você vai procurar o seu próprio caminho aí, vai procurar o seu próprio espaço aí, e por aí vai dando linha para os próximos passos a partir disso daqui que você assistiu e falou assim, vou me aprofundar, certo? Sendo assim, se você gosta de conversas assim, conversas que por vezes são totalmente improvisadas, outras vezes são pontuadas e outras vezes são roteirizadas, a maioria das vezes são improvisadas, inclusive, certo? Desta vez foi pontuada, né? Trouxe os tópicos, né? Se você gosta, eu peço para você que você se inscreva nesse canal para mais conversas assim, e é isso. Eu desejo de verdade que eu tenha sido uma boa breve companhia por esses minutos aqui, e eu agradeço
pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.